vamos ler a palavra sobre Jonas 2, de pé como estamos, para darmos seguimento aqui ao nosso estudo. Amém? Jonas, capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre, com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com uma voz de agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Oremos, Pai, no nome bendito e santo de Cristo Jesus, Senhor nosso, nós vimos diante de Ti, Pai, clamar pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, pedir ao Deus que possas nos trazer a iluminação do Teu Espírito Santo para que possamos entender a Tua palavra e vivermos por ela. Não nos deixes confundidos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a não dividirmos os nossos pensamentos entre dois caminhos, mas possamos Te adorar, possamos Te bendizer, possamos Te glorificar, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados, amém? Pedro vai colocar ali o próximo slide, Pedro, tá? É isso. Perfeito. Vamos. Nós conhecemos a história do Jonas, começamos a semana passada, e a semana passada a história era cheia de enredo, não é? Coisas extraordinárias acontecem. O peixe engola Jonas, assim que terminou, não é? Ficamos lá no final, o peixe engoliu Jonas, Jonas ficou 3 dias, 3 noites dentro do peixe. E hoje nós vamos estudar a oração de Jonas, o clamor de Jonas no ventre do peixe. Eu queria, irmãos, que nós pensássemos em termos realísticos, além do milagre, claro, mas pensando em termos realísticos, é óbvio que Jonas não escreveu esta oração no ventre do peixe, não é? É lógico, Jonas não escreveu esta oração no ventre do peixe, não é? Ele escreveu depois o que ele pensou, sentiu, orou, e da forma que ele esteve na presença de Deus, foi escrito depois. Porquê que eu estou a dizer isto tudo? Porque quando você lê o texto, tem muitas coisas no texto, na oração de Jonas. Primeiro, esta oração não demorou 3 dias, né? Eu li aqui em 3 minutos, ela não demorou 3 dias. Segundo, é a forma como está escrito, uma forma poética, uma prosa literária, né? No nosso tempo, mas seria uma forma poética. Tem muito a ver, é muito parecido com aquilo que ele escreveu os Salmos, né? E era aquilo das orações e eram os cânticos. Então Jonas, quando depois de tudo está resolvido, escreveu o livro que leva o seu próprio nome. E ele escreveu este livro. E como tal, ele escreveu esta oração, que seria aquilo que no ventre do peixe ele pensou e como ele se gostaria de expressar, para que nós possamos entender. Esta oração, ao contrário daquilo que nos parece à partida, não causou uma grande mudança na vida de Jonas, porque mais tarde, logo a seguir a oração, ele foi lá, pregou a Nínive, como nós sabemos, mas ele voltou a ter o mesmo sentimento que ele tinha antes contra os ninivitas. Ele continua a não crer que Deus salve os ninivitas, e esse é o problema de Jonas. O problema de Jonas não é estar na barriga do peixe, o problema de Jonas não é ele ter fugido, o problema de Jonas é que tudo isso vem em consequência de que ele não queria de jeito nenhum que as pessoas de Nínive fossem salvas. Tá? Precisamos manter em mente o contexto geral do livro. São apenas 4 capítulos, mas conta muita história, tem um grande enredo, não é? Tem muitas coisas a acontecerem. Quando você olha para o versículo 1, diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Não lembra no capítulo anterior, quando a tempestade começou, os marinheiros disseram, o capitão disse: clama ao teu Deus. E eu disse que Jonas não devia ter muita vontade de clamar a Deus naquela altura, não é? Porque ele sabia porque é que tudo aquilo estava a acontecer. Aliás, ele disse a eles: isto está a acontecer por minha causa, joguei-me ao mar e vai parar.
Mas agora no ventre do peixe, o peixe vem, tragou Jonas, e como eu disse semana passada, do ventre, o peixe não foi a condenação de Jonas, o peixe foi a salvação de Jonas. Deus enviou o peixe para salvar Jonas. Não fosse o peixe, ele teria morrido afogado. Tem lógica? Sim ou não? A gente acha que Deus mandou um peixe só para castigar Jonas. Se não manda o peixe, ele tinha morrido, não é? Quando Jonas está no ventre do peixe, ele faz uma coisa espontaneamente que não tem nada a ver com o que nem parece o Jonas no capítulo 1. Ele volta-se para Deus e ele começa a orar e clamar a Deus, do onde das entranhas do peixe, lá na barriga do peixe. Ele começa a orar a Deus. No versículo 2 e 3 diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes me cercaram, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. No versículo 2 e versículo 3, Jonas descreve a sua situação, reportando um pouco antes do momento que ele está na barriga do peixe. Repara no texto. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Ele começa a cair. É óbvio que ele, quando está a descer até ao fundo do mar, ele tem noção que ia morrer afogado. Não? Claro. Já não bastava ele estar a ser jogado no mar e não era uma tempestade no mar. Não tinha como ele se salvar. Os marinheiros não conseguiam segurar o barco. Como é que ele podia segurar a vida dele? Lançado no mar. Mais uma vez ele não tinha papel e caneta no meio da tempestade e disse, espera aí, vou escrever aqui. Estou no meio do mar, mas vou escrever. Depois ele reportou aquilo que aconteceu. E nessa angústia, nessa aflição de morte, nessa tribulação, nessa angústia, nessa aflição de morte, ele clama ao Senhor e ele percebe o estado dele. Irmãos, nós temos tanta dificuldade às vezes em compreender o nosso estado. Por mais que nós olhemos as Escrituras e possamos perceber o nosso estado, muitas vezes nos deixa passar situações na nossa vida e deixa-nos enfrentar situações das quais nós vamos perder para que a gente possa considerar o nosso estado. Até que Jonas foi lançado no mar e até que ele se começa a afogar, ele não se lembra de clamar a Deus, porque ele sabe que está em obediência de Deus. E nós estamos a falar aqui de alguém que, volto a afirmar, irmãos, é um profeta de Deus, não é um ímpio. Ele não é um ímpio. Às vezes a gente lê o texto de Jonas e acha que Jonas é um ímpio. Jonas não é um ímpio, Jonas é um profeta. Nós não estamos livres de estar na mesma situação, aliás, nós estamos muitas vezes na mesma situação. E é por isso que situações vêm à nossa vida, para nós sermos experimentados, para nós sermos aperfeiçoados, como consequência de coisas que nós fazemos. Os nossos pecados, os nossos erros, trazem condenação sobre a nossa vida. E trazem aperto sobre a nossa vida, do qual nós não precisávamos de enfrentar. Se nós olhássemos para aquilo que Deus diz e dissesse, Deus, eu não concordo, mas eu vou fazer. Olhar para o texto e dizer assim, é isso que eu vou fazer. Eu não vou fazer à minha maneira, não importa o que eu penso, não importa se eu concordo ou não. Jonas tinha toda a razão para discordar de Deus, olhos humanos, e entenda por favor isto, olhos humanos, Jonas tem toda a razão para discordar de Deus em relação ao povo de Nínive. Capital da Assíria, o povo que queria mal ao povo de Deus? Really? Sim, mas naquela época estava iminente uma invasão. E ele tinha toda a razão para discordar de Deus a olhos humanos. A olhos divinos não, porque a mesma misericórdia que Deus teve de Jonas, Deus teve lá daquele povo, que até o rei se converteu. Depois vamos ver isso no próximo capítulo. Quando nós, irmãos, tantas vezes nós olhamos para a Escritura, ouvimos o que Deus diz, Ele não tem que nos dar satisfações e nós, em vez de obedecermos, nós ficamos à procura de argumentos e coisas e não queremos fazer a vontade de Deus. E quando a coisa aperta, fica difícil, então nós voltamos para Deus e fazemos a vontade do Senhor. Ainda que muitas vezes fazemos sem nenhuma vontade, né? sem nenhum desejo. No versículo 4, diz assim, e eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Jonas tem uma esperança de que alguma coisa Deus iria fazer com relação a ele. A sua esperança é o Senhor.
Quando tudo falha, muitas vezes nós não estamos em situações em que tudo falha ao nosso redor, Deus está a mostrar-nos que Ele é a única esperança. Que tudo falha, não tem onde recorrer. Jonas não tem mais o barco a recorrer, não tem mais os marinheiros a lutar contra o mar, não tem nada. Muitas vezes nós chegamos nessa condição. Não tem para quem falar, não tem com quem falar, não tem ninguém que entenda, não tem nada. Deus está a preparar para alguma coisa pior. Precisamos confiar no Senhor. Às vezes, batalhas, lutas, Deus nos está a trazer. Ele diz, lançados todo diante dos teus olhos, fui jogado fora diante dos olhos do Senhor. E nós às vezes sentimos assim, de como alguém que Deus lançou fora da sua presença. E a primeira reação que nós temos é de fazer assim. Quando você sente que Deus não está mais abençoando a sua vida, a primeira tendência que nós temos, fomos ensinados assim, isso é coisa de Satanás para nos enganar. Satanás está-nos a querer fazer duvidar. Repreende Satanás e segue em frente. Nem sempre é assim, irmãos. Muitas vezes não é. Muitas vezes Deus realmente nos joga fora da presença dele por um tempo, para que nós possamos perceber e depender dele e nos arrependermos e voltarmos para ele. Muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Jonas não ficou aqui a dizer, não, mas Deus não se esqueceu de mim, porque hoje nós vivemos um tempo em que o cristão nós cristãos somos tão fracos, quer dizer, por exemplo, a Sónia, que nós somos tão fracos, temos que receber mensagens de encorajamento a toda a hora. Positivamente encorajador é o slogan da rádio evangélica. Seriously, irmãos? A gente precisa disso. Você precisa de ouvir mensagens de positivismo, você precisa de ouvir palmadinha nas costas, você não sabe que é filho de Deus, você não é um guerreiro, você não é um valente do Senhor que precisa de nhenhenhenhé. Vivemos uma época assim, irmãos. Todo mundo precisa receber uma mensagem de encorajamento, precisa de uma forcinha, precisa de um... Amados, nós somos chamados por Deus para batalhar. Não é para ficar nhenhenhenhé, de chorinho. Levantar e lutar, irmãos. Combater. Fomos chamados para guerrear as batalhas do Senhor. O Senhor é a nossa única esperança e muitas vezes Ele nos deixa sozinhos para que nós saibamos que só Ele é Deus e só dele vem a solução e só dele vem o socorro. Incrível, irmãos. E eu já disse aqui, irmãos, eu volto a dizer, às vezes eu dou comigo a gastar tempo com ninguéms, tem um que tem não sei o quê, o outro tem não sei o quê. Às vezes eu fico a olhar e, gente, já devia ser hora de lutar, gente, mas era de levantar e ir. Deus não nos chamou para isso. E depois ainda dizemos, mas Ele não nos deu o espírito de cobardia, mas o espírito de valentia. Usamos até o versículo. Então vamos embora. Vamos embora. A gente olha assim às vezes para a igreja e a gente diz, só tão pouquinho de nós, cada um de nós se levantar como um valente do Senhor, como Josué. O que é que ele tinha que nós não tínhamos? Um só. E 300 com ele. Ele não despachou os outros todos, não é? Porque não servia. E Deus deu um livramento extraordinário. Deus quer nos fortalecer para que nós saiamos à luta e combatamos contra as hostes espirituais da maldade nos lugares sociais e ganhemos almas para o seu reino. E sejamos fortes. Mas nós andamos entretidos com coisa que não presta. E a sociedade nos traz um pensamento de positivismo e tem que ter não sei o quê, e ouvimos uma mensagem de encorajamento. Positivamente, entretenimento positivo. É o slogan lá do canal de televisão, que eu esqueci agora qual é, nem sei qual é. Como é? Positively entertaining. Positively encouraging. Não, o da televisão é positivo, entretenimento positivo. Isso é something like that, right? Que lá um canal qualquer de televisão que diz isso. Né? E depois a gente vai, e depois você dá todo o dia, né? Ouvir esse tipo de coisa, a gente vai para a rádio cristã, é a mesma coisa. Encorajamento, positivismo. E depois a gente sai à rua e diz a maior das barbaridades. Que chega todo mundo que está meio na rua e diz, Jesus te ama. Não? Você tem escritura, tem algum versículo na Bíblia que diz isso? Você tem que pegar em João 3,16 e torcê-lo para dizer isso. Não diz. O texto não diz isso.
Mas isso seria a mensagem do outro dia. Chegámos à rua e dizemos a toda a gente: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E todo mundo acha: Ele ama-me a mim, e é o que eu estou a fazer. Não, Ele não ama nem um pouco do que tu estás a fazer. E diz a Bíblia que Ele odeia o ímpio. That's all. Em vez de convocarmos pessoas a se arrependerem, a clamarem a Deus que os perdoe e que tenha misericórdia delas, andamos a encorajar a gente a viver como vive. Já não suporto gente que diz: Jesus te ama. Em contrapartida, gosto muito daquelas que dizem: eu amo Jesus. Essa eu gosto. Aquele que nele crê já está condenado. Diz a Escritura, no mesmo contexto de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Leia o texto todo. A gente vai pregar esse texto, se Deus quiser, na próxima, lá em Union, para... Não esta semana, na semana da frente, a gente vai começar a pregar esse texto. Leia o texto todo de João 3 e veja de onde é que nós tiramos. Nem que eu veja. Perfeito, muito obrigado. Veja de onde é que, como é que nós temos que distorcer o texto para sair à rua e dizer a toda a gente que Jesus ama todo o mundo e que está tudo bem com toda a gente. Não está, irmãos. Não é o texto. O texto de João 3, só levantando o pano, que se calhar eu percebi ter, mas é isto, que eu estou a preparar esse texto, está na minha cabeça. O texto todo diz basicamente duas coisas. Existem dois grupos de pessoas, os condenados e os salvos. E aqueles todos que são salvos, Deus amou ao ponto de enviar o seu Filho, e por amor ele morreu, se entregou como um sacrifício perfeito para ser salvo. E todos os outros são condenados debaixo da ira de Deus. Como é que debaixo da ira de Deus são amados por Deus? Isso é nonsense. O que é que aqueles que estão debaixo da ira de Deus têm que fazer? Arrepender e clamar a Deus que Deus os salve. Não é assim que o texto é, não é assim que era pregado no primeiro século. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Pedro não saiu no dia de Pentecostes a dizer a toda a gente: Jesus te ama, Jesus te ama. Até porque ele não sabia quem eram aqueles que foram chamados à salvação e quem é que não foram. Você pode dizer que Deus é amor, mas não diga a ninguém que Deus ama a pessoa que ele vai condenar e lançar no inferno porque nunca se vai arrepender. Você não sabe isso. Você está enganado alguém. Quando nós dizemos Deus te ama, Jesus te ama, você está a fazer a pessoa crer que Jesus ama aquilo que ela faz. E às vezes é uma abominação contra Deus. Em vez de clamar que convoque as pessoas ao arrependimento. Elas precisam sentir a culpa da ira de Deus para que se venham a arrepender, para que o amor de Deus venha a trabalhar nelas. Nós trocamos as voltas. Saímos pela rua a dizer a toda a gente que Jesus te ama e ninguém é capaz de chegar à beira de ninguém e dizer assim: olha, Deus está tão zangado contigo, se tu não te arrependes vai te lançar no inferno. Deus está tão bravo contigo com o que tu fizeste que Ele vai te lançar no inferno. Mas depois não dá certo, não é? Então o que é que a gente faz? Ninguém se lança no inferno, as pessoas vão porque elas querem. Mas alguém é doido para se lançar no inferno, irmãos? De onde é que tirarmos esta burrice? Ou toda? Não está na Escritura. Está doido? Vai chorar no inferno? Não. No final, no último dia, a ira de Deus sobre os pecadores vão ser lançados no inferno juntamente com Satanás e os seus anjos. É o que diz a Escritura. É Deus que faz isso. Mas se você tem dúvidas, deixe-me só chamar um caso. E Satanás? Deus ama Satanás? Sabe onde é que toda a conjectura de que Deus ama todo mundo, vai salvar todo mundo e todo mundo não sei o quê, sabe onde é que termina? E Satanás? É criado por Deus? Esteve na presença dele? Mais que qualquer um de nós. Viu mais da glória de Deus que o que nós vimos alguma vez? Ele vai para o céu? Não. Ele pode ser salvo? Não. Deus ama Satanás? Deus preparou um lugar para ele que se chama o inferno, porque o inferno não é a casa de Satanás, tá? O inferno não é a moradia de 7 pisos que Satanás tem, que há muita gente que acha que deve ser um palácio que Satanás criou. Não, irmãos. O inferno é um lugar de condenação para Satanás, os seus anjos e todos aqueles que não se arrependerem. Então convoque pessoas a arrependimento. Vocês estão uma mensagem demasiado negativa, irmãos. Quando você apresenta uma mensagem super negativa e dá uma boa nova, você traz a boa notícia. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Hoje aconteceu no trabalho uma coisa... eu vou dar um exemplo. Nós tivemos um problema no trabalho com uma máquina de anestesia, ia para cá e para lá, para cá e para lá, e acabou por se dizer que não se podia mandar para trás, e depois acabou por dar, e depois não sei quantos, uma confusão. No final,
A pessoa que tinha acabado de dizer que nunca mais aquela máquina podia sair para o filme, teve que descobrimos que afinal a máquina tinha aqui mesmo e podia ir, afinal era tudo um engano, foi tudo um engano. A pessoa tinha acabado de mandar um e-mail, mais ou menos assim. Mas qual é a parte que tu não entendeste para outra pessoa que está fora? Que essa máquina nunca mais pode ir. Lá que poucos minutos depois, descobrimos que a máquina tem que ir e é essa pessoa que tem que ir levar. Eu virei para essa pessoa e disse assim: olha, manda tu o e-mail, foste tu que disseste que não podia e eu não abri a boca. Agora quero ler o teu e-mail. Ela mandou o e-mail, copiou-me a mim, eu abri o e-mail e dizia assim: Good news! You like our place? E por ali abaixo ela escreveu o Good news, afinal de contas, vai poder ser blá 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 blá. Eu parecia que podia ouvir a voz, sabe quando você lê uma frase ali, você parece que ouve a voz da pessoa? Eu podia ouvir a voz dela. No final a outra pessoa respondeu: ótimo, vamos já ir buscá-la. Amanhã vamos passar para ir lá buscar. Ficou resolvido. Pastor, o que é que isto tem a ver com a salvação? Irmãos, quanto mais negro o quadro é, e pior do que o pecado não existe, e pior do que está debaixo da ira de Deus não existe, e pior do que está debaixo da condenação não tem. Quanto mais o quadro for pintado de negro, e não há mais negro do que o que ele é. Você não pode fazer o pior do que ele é. Está debaixo da ira de Deus, você não pode fazer pior. Você não pode apresentar pior. Apresenta depois as boas novas. Eu digo, mas tem uma solução. E a solução é maior do que o problema. Ele é o amor de Deus, ele é Cristo. Põe no lugar certo. E a glória de Cristo é exaltada no meio da condenação. Não foi isso que aconteceu na cruz? Deus nos ajude a entender isto, irmãos. A gente tem perdido muitas almas, irmãos, para o inferno. Pelo facto de fazê-las crer que estão salvas. A Igreja Evangélica dos últimos 100 anos fez funeral a gente, pô-los no inferno, convencidos que estavam salvos. Milhares e milhares de pessoas foram para o inferno. De um caixão saído dentro de uma comunidade evangélica. Porque enganados a pensar que estavam salvos. Porque nunca lhes foi apresentada a condenação. E sempre uma coisa positiva e uma coisa animada. Não é o caso de Jonas. A esperança de Jonas está somente no Senhor. Ele sabe da condenação dele, ele vê o profundo estado de miséria em que ele está e ele clama a Deus e diz: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornei a ver o tempo da tua santidade. Só tu, Senhor. Só tu, Senhor. Versículos 5 e 6. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas enrolaram na minha cabeça. E eu desci até ao fundamento dos montes. Os folhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha alma da perdição, ó Senhor meu Deus. O quadro pintado de negro, descendo até o fundo do mar, vem o peixe e o tragou. Embora o ventre do peixe foi o local onde ele, para que ele não morresse, ele ainda não sabia o que ia acontecer com ele. Sabia? Não. Podia muito bem ele morrer dentro do peixe, não? Seria o mais natural. E diz que ele clamou, desceu até o fundo e disse: mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Tu operaste em mim. Versículo 7 a 9, Jonas confessa. Os irmãos podem seguir ali, não é? 7 a 9 diz assim: quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vás deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Quando a alma dele desfalecia, quando ele estava sem esperança, ele se lembrou do Senhor. E a sua oração chegou ao templo da santidade de Deus. Ele diz que aqueles que observam as vaidades, as coisas, deixam a sua própria misericórdia, mas ele que oferecerá sacrifício de louvor ao Senhor. Interessante que depois de tudo isto que aconteceu, Jonas ainda foi errar outra vez. Mas o quebrantamento na vida do profeta nesta hora é tão grande que ele diz assim: do Senhor vem a salvação. A salvação vem do Senhor. Só Deus opera a salvação. É um ato de Deus único, exclusivo. E do ventre do peixe, no mais profundo do mar, na maior das angústias, na maior das dificuldades,
sem esperança. Ele clamou a Deus. Ele se voltou para Deus. Ele percebeu que não tinha outro bem. Irmãos, ao ler este texto, o que nós devíamos pensar e o que nós devíamos sentir era, em primeiro lugar, entender que feliz foi Jonas que esteve no ventre do peixe. Feliz foi Jonas que esteve no ventre do peixe. Se Jonas não desce ao profundo do mar, ao profundo do abismo, se ele não vê a morte diante dele e não vê a condenação diante dele, ele não tinha se voltado para Deus. E ainda assim ele foi errado outra vez. Já vamos falaremos disso nas próximas semanas. Mas se não fosse descer, irmãos, nós devíamos pedir a Deus isso. Senhor, leva-me ao mais profundo do abismo, para que eu possa perceber que a salvação vem de Ti e a minha esperança esteja só em Ti. Às vezes chega um aperto à nossa vida, irmãos, uma dificuldadezinha, a gente quer desistir de tudo, joga a toalha, quer ir fazer outra coisa, quer ir fazer não sei o quê, isto não presta, aquilo não serve. Todos nós estamos aqui, somos assim. Fazer outra coisa. Não consigo mais, não aguento. Desistimos por tudo, desistimos de tudo. Como se Deus tivesse esquecido de nós. Ele pode nos ter largado por um tempo, mas Ele não se esqueceu de nós, somos seus filhos. Ele pode nos ter largado para que nós possamos aprender a depender dEle. Ele pode nos ter colocado em aperto, em angústia, em dificuldade, para que nós possamos clamar a Ele. E em vez de nos arrependermos e voltarmos para Deus, como Jonas fez neste texto, nós ficamos a reclamar da vida, ficamos a arranjar desculpas, ficamos a contrariar e contra os outros. Em vez de haver um arrependimento e um quebrantamento em nós, para que possamos nos voltar para Deus e o Senhor ser a nossa salvação. Deus não se esqueceu. Ele não está a jogar às escondidas com a gente. Às vezes estamos no ventre do peixe e não percebemos que essa é a salvação de Deus e não a condenação. Jonas podia ficar lá, agora estou aqui no ventre do peixe, nem que eu queira agora ir pregar aos ninivitas, não posso, eu agora até já ia. Embora ele também não disse isso. Mas ele foi depois. Quando saiu do ventre do peixe, ele foi. Mas ele dizia, bem, agora também não adianta nada, vou mas é desistir, que me importa. Que Deus nos ajude a nós abrirmos o entendimento e percebermos a nossa posição. Mas o assunto de todo o livro é a soberania de Deus, não é? E é isso que temos vindo a falar, não é? A soberania de Deus. O último versículo. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Eu penso que foi em peixês, não é? Deus falou ao peixe, deve ser em peixês, não é? Porque eu não sei que língua o peixe entende, não é? Em peixês. A não ser que o peixe tenha aprendido a falar português, ele falou em português ao peixe, não é isso? Falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou as Jonas na terra. Como é que será que Deus falou ao peixe? Coitado do peixe, andava embrulhado do estômago 3 dias, não é? O profeta ali embrulhou ali no estômago do peixe, coitado. Ninguém diz o pastor Augusto Nicodemos, é muito engraçado. Diz que ninguém pensa na história do coitado do peixe, né? Que ali com o estômago embrulhado 3 dias. Já pensou você com o estômago embrulhado 3 dias para vomitar? Está passando mal, então. Está passando mal. Quando o peixe finalmente vomitou Jonas, deu um alívio. Diz ali, ufa, profeta mal atemperado. Estragou aqui o meu hálito todo. Né? Jogou o peixe fora. Jogou Jonas fora na terra. O texto acaba assim. O capítulo 2 acaba assim. Oração e Jonas a ser vomitado. Para a semana vamos ver o que é que Jonas fez. A partir daí. Amados, eu não sei como é que vai ser este texto. Mas vamos voltar agora. Pegamos no texto todo, falamos de arrependimento, confissão de pecados, quebrantamento que nós precisamos ter na nossa vida, aplicamos bem à nossa vida. Mas agora vamos colocar no ponto teológico de todo o livro. E como Deus opera na sua soberania, Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. A gente não consegue entender os caminhos de Deus, eles são mais elevados que nós. Nós devemos confiar mais em Deus, irmãos, porque os caminhos de Deus são extraordinários, não percebe nada. Jogam um homem no mar, o peixe vem e engole Jonas. Jonas fica lá 3 dias e 3 noites, apontando para o que havia de acontecer com Cristo, irmãos. Jesus disse isso. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará no ventre da terra 3 dias e 3 noites. Assim, tal e qual, apontando já para Cristo, Jonas não tem a menor ideia, mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua sabedoria, na sua onisciência, no seu agir, Ele fez aquilo que iria depois acontecer com Cristo, como em Jonas uma imagem de um profeta bandido.
que ia fazer uma coisa diferente do que Deus mandou. Deus usou para ele, para que Cristo usasse como figura. Não fosse bastante, Deus mantém o Jonas dentro do peixe vivo, capaz de, ao ponto, vivo e estado físico capaz de clamar a Deus e poder-se voltar para Deus com consciência. Ele não ficou lá morto, ele não ficou lá, desmaiado. No estado de coma. Num estado de coma seria talvez uma possibilidade. Deus o sustentou vivo lá 3 dias e 3 noites para que ele pudesse clamar a Deus e voltar-se para Deus. A seguir Deus faz uma coisa que é impressionante. Deus falou ao peixe. Como é que Deus faz? Não sei, irmãos. Não sei. Já vi gente falar com um papagaio e responder. Nunca vi gente falar com um peixe e peixe ir obedecer. Nunca vi. Porque Deus é Deus. E além disso o papagaio não responde. Não? O papagaio repete uma coisa qualquer que aprendeu. Não? Deus fala ao peixe e o peixe vai até à beira da praia e vomita Jonas. Quando Deus marcou. Você já fez o jogo do tesouro? Sabe como é? Tem um X, num determinado local, você vai até o X, e as pessoas usam com o X. Figurado. Ele marcou o X ao peixe aqui que vai vomitar Jonas. O peixe vem para ali fora, chega ali, pá! E o profeta sai. Dá para entender a soberania, o poder de Deus e a graça? Como Deus é? Extraordinário, não é? Deus soberano no qual nós servimos. Aquele Deus a quem nós oramos. Aquele Deus a quem hoje estamos aqui a orar. Que amanhã de manhã, se Deus nos permitir assim, estaremos aqui a orar outra vez. Aquele Deus que nós cultuamos. Aquele Deus que nós servimos. Aquele Deus que nós lemos a sua palavra. Ele opera todas as coisas que acontecem no mundo da forma que Ele entende. As que gostamos e as que não gostamos. Que a gente tem uma ideia de pensar assim, aquilo que nós gostamos, né, subiu a hora torrencialmente. Nós ouviram? A gente não gosta de pensar que Deus estava que Deus fez cada gota d'água daquelas que caíram. O sol que estava antes, a gente acha que foi Deus. Não é? Obrigado, Senhor, pelo sol que me aquece. E o resto? Tudo Deus opera. Ele faz o que lhe apraz. Segundo o seu entendimento. Segundo, que loucura pensarmos que podemos escapar às mãos de Deus Todo-Poderoso. Ou que alguma coisa que em alguma coisa Ele não está no controle. E Ele é Deus soberano. Até o peixe no mar é obediente à voz dele e vai fazer exatamente o que Ele determinou que o peixe havia de fazer. E o peixe vai e vomita Jonas na praia. E Jonas sai, o vinho sai, se levanta, vai precisar de um banho, não é? Certeza absoluta. Imagina, o peixe já cheira mal. O peixe já cheira mal quando a gente abre. Imagina o vomitado, não é? Do peixe. O Jonas está numa figura incrível, não é? A gente acha que foi por isso que, de verdade, já ouvi essa explicação. Foi por isso que o povo aceitou o testemunho de Jonas, porque Jonas cheirava a peixe e eles tinham lá um Deus que era o Deus peixe. E o povo disse, vai, ele é dos deuses porque ele cheira a peixe. É muita imaginação para uma cabeça só, não é, gente? Tem gente que inventa cada uma. Porquê que não é mais simples acreditar no que o texto diz? Jonas chegou, pregou e o povo se arrependeu. Esquece o cheiro do peixe. A Bíblia não menciona isso. Se Deus usou isso, ou não, eu não sei. Eu sei que Jonas pregou e o povo se arrependeu. Mas a gente vai falar sobre isso para a semana. Mas o meu desejo é que este livro de Jonas, estudado pela segunda vez aqui na igreja, e como os irmãos que estiveram da primeira vez, eu acho que está muito diferente daquilo que nós falámos da primeira vez. Eu penso olhar para a Isabel que estava aqui, o irmão José. Eu acho que nós temos colocado uma outra forma, falando na mesma soberania de Deus. Mas que o Senhor possa despertar na nossa atenção e nós possamos perceber tudo o que Deus faz. Em tudo que vem à nossa vida. É para bem daqueles que amam ao Senhor, Ele traz-nos situações para que nós nos voltemos para Ele. Então, irmão, seja qual for a situação que você está a viver, seja qual for o problema que está a acontecer na sua vida, seja qual for o ventre do peixe que você está. Antes que o peixe te vomite, porque às vezes não vomita, irmão, é a situação que vem para ficar. Clama a Deus e volte para Deus. Aproveita a situação para se aproximar mais de Deus. Aproveita o aperto para você chegar perto do Senhor. Deus está a trabalhar nas nossas vidas. Ele não tirou férias. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos ficar para Ele, Deus.
Pai bendito, nós adoramos o Teu nome, Te glorificamos, nós somos gratos pelo Teu favor. Nós Te pedimos, Pai, que nesta noite e cada dia Tu possas despertar as nossas vidas e possamos ver que Tu és o Deus soberano, que fala até ao peixe e ele obedece. Pai, seja qual for a situação que cada um dos meus irmãos que aqui está se encontra, que nós possamos, Senhor, perceber que na Tua soberania e na Tua misericórdia Tu controlas todas as coisas, aquelas que estão fora do nosso controle e até aquelas que estão, és Tu que operas, Deus, porque se não fosse por Ti, nada acontece. Ajuda-nos a voltarmos para Ti. Dá-nos espíritos quebrantados, que nós possamos analisar e ver que só Tu és Deus, só Tu és Deus. A Ti a graça, a Ti o louvor e a glória, a Ti bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nosso curso está terminado. Nós